E aí, galera topper do meu Brasil, Zil. Estou aqui devidamente apresentado para vocês em mais uma segunda-feira. Estou aqui ao vivo e já vi aqui, ó, que chegou o Mega Feirão do Lote. A vida quem me segue, Valdenice Costa. Valdenice, eu estou lhe devendo 5 minutos da minha live. Vou até tirar meu óculos aqui. Ver se eu consigo enxergar aqui, ó. Luciana Rabelo, que linda, maravilhosa, entrando nessa live. Vou até tirar aqui meus 30 segundinhos pra dizer que essa mulher é linda demais. É minha esposa, tá, pessoal? Deixa eu ver mais quem. Vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai ter aqui um convidado de honra, tá? Convidado espetacular. O cara que me deu uma base do cristianismo. Não sei como eu estou aí para vocês mais uma vez, mas eu cumpri com o que prometo, porque eu sou desses, eu cumpro com o que prometo. Eu assisti uma live que eu fiz. Aê! E aí, Filipão, olha o Filipão aí na live. Boa noite, Felipe. E eu vi que vocês escutam mesmo quando eu coloco aqui, quando a minha equipe de som coloca um sonzinho aqui por trás. E hoje, apesar de eu estar com o meu super crachá do Cresce da OLX, a gente não vai trazer, mais uma vez, um assunto relacionado ao marketing digital. Só tirar aqui, ó, porque eu estou tentando chamar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado aqui deixou eu com o coração assim, ó, porque ele não gosta muito de câmeras, ele é super, hiper, mega tímido, digamos que ele seja um pouco tímido, quase igual o Lucas, né? Ajuda aí, irmão. Quase igual o Lucas, o nosso fisioterapeuta que acabou de entrar. Olha aí a super consultora Elisa Rabelo, empresária, dona da Carlos Kite School. A Carlos Kite School, que é a escola de kite que está sendo mais bem avaliada no Melhores do Ano. Ah, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu vi que tem algumas pessoas que estão me marcando na publicação que eu coloquei. Galera, é o seguinte, ó. Tem uma TV chamada Grupo Lente Digital. É uma parceira minha e a gente está fazendo o Melhores do Ano, tá? Eles pediram pra gente pegar algumas categorias, certo? E essas categorias vão receber uma premiação anual, tá? E essas categorias eu vou fazer uma super live depois do Natal e vou entregar essas premiações, tá? Não me marquem nessas publicações que foram feitas no sábado e no domingo. Marquem seus amigos, as pousadas que vocês acham que são as melhores pousadas. Marquem as escolas de kite que vocês acham que são as melhores escolas de kite. Marquem a galera que vocês... Olha aí ele chegando, nosso... Vai ter isso aí, depois eu explico melhor para vocês, né? Vai ter o Melhores do Ano. Então, vocês podem marcar a galera lá, porque vai ter uma super live, tá? Olha aí. Rapaz, cara é bonito, viu, mas? Que isso? E rapaz, Meu, faz tudo bom? meu eterno. Ó, sua câmera tá desligada aí, tá tudo escuro aqui. Rapaz, todo mundo que entra nessa live fala a mesma coisa, tu acredita? Que incrível, né? Então, pegadinha do Rennes, clássico. Mas eu sempre vejo vocês por completo. E depois, quando Não, vocês entram na live, vocês veem que nós estamos por completo. Tanto eu estou vendo vocês, como quem está assistindo a gente também está vendo o convidado e eu completamente, nós em tela divididas. Vocês um podem mistério. comentar aí, pessoal, que vocês estão vendo nós em telas divididas, mas estão vendo nós dois, lindos e maravilhosos aqui na live. Aproveitando, né, já, ó, a Elisa está dizendo que está vendo os dois. E já aproveitando que eu estou falando de pessoas lindas e maravilhosas, aproveitando aqui, ó, hoje eu estou com outro filtro aqui, pessoal. Hoje eu não estou de batom, né? Já fala aí para mim, por favor, porque
Tem umas lives que eu passo a live toda de batom, de cílio, de blush, e o pessoal não fala nada, Jonathan. Pode um negócio desse, mano? A galera espera a live terminar, quando termina, a galera joga um direct aqui pra mim. Cara, a live tu tava de batom. De batom aí. Não tô ficando. Você tá me ouvindo? A produção tá aqui, a produção. Oi, produção. A produção tá aqui. Aí. A produção tá dizendo que tá ok, tá vendo os dois, tá? Tá vendo os dois, a produção? A produção é o Alex aí. Oi, comédia, viu? E aí, doutor Jonathan? Jonathan, eu lhe conheço, eu sei quem é você. Você é um dos maiores professores de escola bíblica dominical que esse país já teve, hoje, ou ainda tem. Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Vou já sair dessa live aqui, ó. Eu queria que você se apresentasse aí pra gente, para todos esses 8 milhões de pessoas aí que estão assistindo. Meu Senhor. Bom, boa noite, né? Graça, paz de Jesus Cristo. Não posso deixar de falar inicialmente diferente disso. Afinal de contas, na nossa percepção é por causa dele que nós existimos, vivemos e somos quem somos, né? Por causa de Jesus Cristo, né? Então, eu sou o Jonathan Rodrigues da Costa, esposo da Valdenice da Silva Ferreira da Costa, pai da Isabelle Camille e do Arthur, né? E eu tenho aqui servido a Deus na Igreja do Nazareno, desde que me converti, mesma igreja, e também tenho seguido uma carreira acadêmica neste meio termo em relação à parte de ensino, né? Tendo já trabalhado também na área da indústria, consultorias e áreas afins. Nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado exclusivamente à parte de ensino acadêmico, então trabalho nessa questão diretamente. Vamos lá, senhor Reines, guie-me nas suas perguntas, porque os professores de faculdade têm o hábito de falar demais. Então, eu quero policiar-me para falar o mínimo possível e sendo objetivo nas suas perguntas, tá bom? Oh, Glória, olha aí a parte aqui. Jonathan, a Valdenice, ela teve aí com a gente há 15 dias atrás, ela tem o direito de resposta, né? Você chegou a conversar com ela, a gente fez uma pergunta, eu cheguei a fazer uma pergunta para ela, e o Instagram, ele quando chega a 59 minutos e 59 segundos, ele corta as lives, né? Agora ele não deixa chegar 1 hora mais. E aí Olha, ela ficou sem responder ao que bênção. que era sobre quando uma pessoa ela tem, e a criança, quando ela nasce com algum tipo de ela tá aí, ó. Eu tô com as crianças. Então Eu queria falar. depois eu quero uma live só com ela, porque muita gente ficou pedindo, inclusive o canal no YouTube tá bombando, viu? Olha, Recebi um relatório do YouTube com 22 mil visitas lá no meu YouTube. Depois que eu coloquei o vídeo da Valdenice Costa lá, viu, doutora? pois é, incrível. Espetacular, viu? Provoque mesmo, para que tenha esse... E parabéns, viu, pelo conteúdo, muito, muito bom mesmo, viu, Valdenice? Assim, há quanto tempo o Jonathan indo direto, né? Antes que ele me bata aqui virtualmente. Meu Deus! Há quanto tempo você dá aula em escola bíblica? Na escola bíblica eu tenho trabalhado desde meados de 2001. Então faz um bom tempinho já, né? Na época era o pastor Luiz Carlos que pastoreava a igreja e a gente começou ali a servir, havia uma necessidade de professores, né? E a gente começou voluntariamente a se disponibilizar para tentar, seguindo uma revista, um fluxo,
a ajudar no ensino da escola. Então tinha uma líder, que era no caso a esposa do professor Luiz Carlos, a atual pastora Márcia, e ela dava algumas orientações, a gente ia seguindo as orientações deles e começamos a então ministrar aula nessa perspectiva aí, né? 23 anos, hein? É uma vida. Caramba. É, eu não tinha calculado, né? Eu ainda não tinha percebido isso aí. Foi boa essa pergunta. 23 anos, assim, é quase a minha idade, viu? 23 anos é bem... Então, a outra pergunta era meio que relacionada a essa, assim, se você tinha o intuito de virar professor de escola bíblica ou se meio que você foi para esse lado porque teve uma necessidade, uma falta de professor ou não tinha Uhum. quem desse aula. Nesse caso, né, você já antecipou aí que estava tendo uma necessidade, né? Eu me envolvi com várias áreas na igreja, né? Assim, minha juventude foi toda na igreja. Eu e minha esposa nos conhecemos na igreja, servindo a Cristo, né? Envolvidos com os ministérios, né? As igrejas cristãs têm essas ações multifacetadas de departamentos diários, né? Missões, a juventude, estudos da palavra, né? Enfim, cada igreja desenvolve uma abordagem para abençoar a comunidade e organizando sistematicamente o modo como trabalha. Então, eu me envolvi com várias das atividades da igreja na juventude. Porém, a escola bíblica acabou sendo recorrentemente, não sei se por ausência de algum substituto ou porque, não sei, mas acabou que eu fiquei recorrentemente na escola bíblica, né, domingo após domingo, nesse sentido. Né? Eu posso te responder. Pelos E, comentários aqui e, do pessoal, é porque você era muito bom no que fazia, meu amigo. Porque umas 3 ou 4 pessoas já disseram aí que você foi o melhor professor que eles tiveram. Então, é porque não tinha como, não tinha como colocar Só outro. a graça aí, é só a graça, né? E tem um evento que é interessante considerar, né, como testemunho, que teve uma escola bíblica lá no início, antes de eu começar a ser professor, que a pessoa que foi ministrar a aula, ela por alguma dificuldade, ela não conseguiu naquele dia estudar para ministrar a aula da escola bíblica, né? Alguma particularidade da vida dessa pessoa que ela não conseguiu no dia, né? E naquele dia eu pude socorrer a pessoa sem nem ter nenhuma intenção de tornar-me professor. Mas ali eu meio que socorri no meio da aula, fui trazendo a explicação de um texto bíblico, de outro, etc. E o evento interessante é que depois eu orei em silêncio com Deus, né? Pedindo, Senhor, eu gostaria de dar aula, ser professor. E aí passei o tempo, né? O tempo passou. E depois de alguns domingos, né? Depois assim, a escola era sempre dominical, por isso aos domingos. Essa pastora que eu mencionei, né? A esposa do pastor Luiz Carlos, pastor Márcia, depois num belo domingo ela falou assim, olha, você vai ser o professor da classe de jovens e tal, tal. Aí eu olhei assim, nem me perguntou, eu falei, tá bom então, vamos servir conforme Deus for direcionando nesse sentido. Mas é algo muito precioso, né, conseguir compartilhar da palavra de Deus com as pessoas, sabendo dessa dimensão tão cuidadosa e delicada que é o ensino da palavra de Deus, né? Ladeado por vários ensinos que existem na nossa sociedade, por uma situação na qual a nossa sociedade é demandada academicamente ou no meio do dia a dia mesmo, a ter um comportamento que dissocia das verdades bíblicas. Então é muito importante que nós tenhamos pessoas que Deus tem colocado e Deus tem sustentado por sua misericórdia, por sua graça, dentro desse labor de ensino, né? Então tem muito para a gente aprender no Senhor sobre essa perspectiva de ensino e aprendizado da sua palavra. Calando-me e devolvendo a palavra para o meu entrevistador aí. Pastor, vou dizer uma coisa para você, ó. Para quem gosta de Fórmula 1 e estiver assistindo isso aqui hoje, em qualquer que seja esse tempo, porque uma live ela é atemporal. Hoje a gente está aqui no dia 4 de dezembro, mas essa pessoa pode estar assistindo
qualquer que seja o ano, em 2055, ela pode estar assistindo essa live, né? Uhum. Olha, Meu no ano de 2023, que é esse ano que a gente está hoje não tem piloto de Fórmula 1 brasileiro correndo na Fórmula 1, certo? E a culpa disso Uhum. pode ter sido minha, por não ter ido nas escolas bíblicas do pastor Jonathan. Porque eu ficava em casa para assistir a Fórmula 1. Tinha que confessar isso, professor. Sério, só falta uma justificada, viu? Falta Ainda justificada, bem né? que o pastor justificou. Ó, tô perdoado, hein? Ah, o perdão Perdoado. é com Deus aí, né? Eu posso só justificar, o perdão é com ele aí. Ei, pastor. Ô Mas Senhor, que bom esse na momento. época, o pastor não era professor ainda, né? Professor. Hoje o pastor é professor do IFCE, na época o pastor não era professor, né? Ter sido professor de escola bíblica, isso influenciou na decisão de virar professor no âmbito profissional? Olha, sim, 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 com certeza, né? Eu gosto de mencionar, assim, digamos assim, eu não estou professor por que eu quero, no sentido de chamado para ser professor de ministério acadêmico secular, né? Eu gosto de pensar que o chamado para ministrar a palavra, para cuidar da palavra, para zelar pelo ensino da palavra, ele ocorreu muito antes, né, de eu acabar depois tornando-me ministro do evangelho, pastor, tal, e vivendo a carreira acadêmica, né? Então, como eu falei assim, no ano de 2001, eu comecei a ministrar aulas de escola bíblica e apenas no ano de 2012, 2010, eu comecei a trabalhar com a área de educação formalmente, né? Então, tem uma distância bem significativa aí. Então, respondendo objetivamente, eu primeiro sou professor de Bíblia e depois de assuntos ligados à área de engenharia e que é o meu dia a dia. O professor é muito ligado à engenharia. Engenharia tem estatística no meio, né? Também tem muito número, né? Trabalha muito número, né? Também. Tem, são bons. E Números assim, são coisas boas. levando para a igreja, pastor, no, na igreja, por exemplo, né? Uma igreja que tem, colocar uma igreja de 200 membros, por exemplo, a média que vai para uma escola bíblica, digamos que seja de 10 a 20% de membros, né? Eu acho que uma escola bíblica bem frequentada vai 30% desses membros, né? Isso, assim, eu tô sendo bem tô sendo bem matemático mesmo, assim, bem matemático realista, né? Bem de Sim. 200 membros vai 20 a 40 e sendo muito bem frequentada vai 60, né? Hoje essa realidade ela mudou muito ou ainda continua mais ou menos nesse parâmetro, mais o número de escola bíblica frequentantes depende do tamanho da igreja, depende da importância que a igreja dá para a escola bíblica, depende do que vem de cima para baixo, depende do que vem de baixo para cima. Qual é o fator que traz mais alunos para dentro da escola bíblica? O que pode ser melhorado quanto a isso? Pula essa pergunta aí. Pode pular essa? Passa para outra aí. Vamos Não, eu vou pular responder essa. brincadeiras aqui. Brincadeiras. Claro que existem muitos fatores que somam-se para que haja uma evasão em relação à escola bíblica, né? Mas eu gostaria de pensar no fator cultural, né? No fator cultural. Culturalmente, nós somos uma nação que tende a estudar para a prova somente nas vésperas da avaliação, não é? Nós somos uma nação que culturalmente deixa para estudar o mínimo possível e traz essa postura
de estudar como se fosse algo específico de pessoas que estão perdidas no tempo, que não sabem curtir a vida. Então, esse arranjo cultural que nos é peculiar, que muito caracteriza o nosso povo brasileiro, né? Ele está presente também dentro das universidades, né? Você tem um índice de evasão dos cursos que é muito alto. Nós temos formandos do curso de engenharia com 2 formandos, né? Temos formandos negativos em relação a um ano, a um semestre. Então, me parece que culturalmente, nós somos pouco instruídos sobre a importância de um estudo sistemático. O que muito se observa, de um modo geral, na cultura brasileira? É um esforço para estudar um determinado tema, um esforço gigantesco por um curto intervalo de tempo, e passado, então você vê aqui, estatisticamente, né, você tem lá uma gaussiana, certo? Então, você tem passado esse tempo do esforço para estudar, normalmente as pessoas dizem, terminei os meus estudos. Já ouviram expressões assim? Terminei os meus estudos. Quando eu terminar, eu quero mais nem saber de estudar, de fazer cursos e etc. Né? Ou seja, esses indicadores, estas falas, eles apontam que há uma situação que pode ser melhorada desde o berçário na nossa dinâmica, na nossa cultura e no nosso dia a dia. As famílias podem começar a construir um clube de leitura dentro de casa, onde o pai está lendo um livro e o filho vê o pai lendo um livro, a mãe tem um livro, gosta de ler um livro e sublinha alguns trechos do livro, e a filha vê a mãe lendo o livro. Então, esse hábito pode começar a ser reconstruído na cultura familiar, e nós podemos resvalar isso de casa para dentro da igreja. Agora eu toco no ponto da igreja, né? Porque, inevitavelmente, pessoas que passam a semana tendo algum contato rudimentar com a área de ensino, com a área de estudo, são obrigadas a estudar para passar numa avaliação e não têm o sentido real de por que estão estudando, né? Ou o prazer de aprender, a satisfação de descobrir algo novo, aquela vontade que faz com que ele vibre diferente. Poxa, eu aprendi algo novo, eu aprendi um idioma novo, aprendi a mexer no computador, algo que eu não sabia, aprendi a programar a computação. Então, ele começa a descobrir algo que faz com que tenha um sabor diferente à vida, porque ele está aprendendo, né, desenvolvendo-se. Pois bem, então esse é o contexto que pode ser trazido para dentro daquilo que a gente apresenta como estudo de Deus, a teologia, né? Nós podemos estudar sobre Deus, as maravilhas de Deus, sobre as maravilhas da teologia, da criação, da salvação, do pecado, não que o pecado, né, seja maravilhoso, estou dizendo em relação às maravilhas da redenção que existe sobre o pecado que nos aprisiona, né? A redenção em Cristo Jesus. As maravilhas proféticas, escatológicas, sacerdotais, as maravilhas do Apocalipse. Então, quando a gente começa a olhar para a Bíblia e perceber a imensidão que ela é, fica apaixonante pensar na palavra de Deus. E aí você olha que ela deixa de ser um livro perdido no espaço e no tempo, aberto no Salmo 91 como se fosse um talismã, um protetor. Assim eu visualizei na minha família quando criança, né? Mas depois que você tem um encontro com Cristo Jesus, aquele prazer de estudar a Bíblia, parece uma chama que vai te consumindo todos os dias e você fica sedento pela leitura sistemática da Bíblia. Não para mandar um post para alguém, como é a nossa cultura atual, mas simplesmente para você ler e se alimentar e respirar e meditar e ficar repetindo o texto para você mesmo e deixar que o texto internalize nas suas entranhas, na sua estrutura, na sua alma, e começa a pensar na profundidade que há em cada pequeno intervalo dos textos bíblicos que são mencionados, que são ditos, às vezes de uma maneira muito rápida, no púlpito, numa mensagem, numa ministração. Então eu acredito que nós podemos, todos nós podemos e devemos, e temos essa responsabilidade de resgatar a paixão pelos estudos sistemáticos
da palavra de Deus, a paixão por ler a Bíblia e fazer as suas anotações sobre aquilo que você leu da Bíblia, e depois riscar a sua Bíblia, e depois observar alguns textos, e depois na sua oração você questionar a Deus: Deus, eu não entendi isto, por que isto aconteceu? Fala comigo, me toca na alma. Isso muda a nossa dimensão, porque quando na igreja existem pessoas que têm sede da palavra de Deus, têm sede da Bíblia, pela Bíblia mesmo, inevitavelmente as lideranças, os pastores, as direções, eles vão olhar e dizer: você quer água, então nada substitui a água. Vamos dar um jeito aqui de dar resposta nesse tom, que é água, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela é insubstituível, né? Eu estou respondendo de uma maneira mais para não tocar em Não, mas pontos específicos. tá top. Então o Renz me compromete aí, viu? O Renz me Não, mas compromete assim, aí. o que você está falando até respondeu a próxima pergunta, né? Que seria como que a gente consegue resgatar, ou como que a gente consegue levar para dentro da nossa família essa procura, né? Essa ânsia, esse querer aprender mais sobre Cristo, né? E aí você já acabou respondendo dentro de uma outra pergunta, né? Então, assim, essa busca, né, que você citou, é algo que às vezes eu fico até me perguntando, Jonathan, se dentre nós crentes, né, dentro da igreja, às vezes eu fico olhando assim e fico: rapaz, será que aqui na igreja, em cada casa daqui tem Bíblia de Bíblia papel? física, né? É Tem verdade. Bíblia? Aqui tem, ainda bem que eu tenho. Eu não vejo, é difícil, assim, é difícil. Quando a gente sai para evangelizar, a gente ainda vê um ou outro com a Bíblia de papel, Bíblia na mão. Mas indo mesmo assim para a igreja é difícil. É difícil alguém pegar a Bíblia e ir para a igreja com a Bíblia, a não ser as igrejas mais tradicionais, né? As igrejas mais tradicionais, normalmente eles ainda levam a Bíblia de papel, mas normalmente, pelo menos eu vejo pouco mesmo, pouco a Bíblia física. A Bíblia física, ela é mais difícil de ser vista, né? E aí Uhum. tem um filme, né? Quem ainda não assistiu, né? E seja em qual ano que você esteja, olha aí a Cláudia Silva entrando. Antes aqui entrou o meu pastor Davi Herculano, o nosso pastor, né? Davi Herculano entrou aqui na live, né? Ver aqui se ele ainda tá por aqui, se ele tiver. Abraço, te amo, meu pastorzão. Levou uma queda aí de bike no Ironman. Tá com o braço mobilizado. Saúde, Tá? pastor Mas, Davi. mas já ele tá de volta. Aliás, ele já está de volta, né? Já tá lá na igreja, já tá participando de todos os cultos, já tá sendo usado aí, continua sendo usado de forma sobrenatural aí. Jonathan, voltando aqui, meu jovem. Clau Silva tá aqui com a gente. Enfermeira mais votada lá no Melhores do Ano. Já já ela vai receber o troféu dela. Tô sabendo, viu, Clau? Enfim, vamos voltar aqui, né? A gente... Amém. Jonathan, existe muitos temas polêmicos que a galera levanta, Jonathan, em sala. Principalmente você que tá sempre nas salas de jovens. O pessoal leva muita pergunta, assim, pra pegar o Jonathan, assim, como diz o ditado, de calça curta. Olha, eu diria assim, já existiram mais temas polêmicos nesse sentido, mas acredito que hoje reduziu bastante. Hoje eu estou trabalhando um pouco com a parte dos adultos também, né? Escola bíblica com os adultos. Salta muita preocupação com a juventude. Os temas que mais se apresentam, eles estão voltados para questões escatológicas, né, para questões de final dos tempos, para questão de salvação, de perca de salvação, para questão de usos e costumes, já reduziu muito isso, né? Então, os temas estão muito voltados nesse ponto. E o que muito se apresenta, né, fortemente caracterizado, é a questão de lidar a resposta bíblica sobre as ansiedades, sobre as aflições, as angústias do povo de Deus, né? Então, o que a Bíblia responde
em relação a isso? Basicamente, traz-se uma vertente terapêutica em relação a como a Bíblia responde a uma necessidade que hoje é muito forte entre os evangélicos, entre os cristãos, né? Nós vemos pessoas tristes, angustiadas, abatidas, e em parte eu respondo que é porque nós tivemos uma imersão bíblica um pouco fragilizada no passado. Quando isso acontece, fragilmente estudamos a palavra, nós temos uma tendência a pensar que Deus é alguém que está nos céus e querendo atender a gente, o nosso pedido, sem quaisquer critérios, sem quaisquer validações do que a gente está fazendo como vida, não é? Então, essa teologia que se apresenta como uma maneira de que Deus é um garçom atendendo seus pedidos, ela acabou, por resultado, fragilizando a fé dos cristãos. Os cristãos não aprenderam que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os cristãos não aprenderam que o texto de Paulo, que diz assim, sei estar alegre em toda e qualquer situação, sei estar faminto, sei estar saciado, né? Então, parece que de algum modo houve um desserviço a essa leitura do Evangelho, porque o Senhor não disse que nós não teríamos aflições, muito pelo contrário. A promessa dele é que ele estaria conosco e nós passaríamos com o Senhor, né? E eu acredito que este ponto tem mexido muito com as pessoas. Nesse contexto, é muito salutar que se resgatem os estudos teológicos que mostram a verdade do Evangelho, que não é só vitória, só vitória, só vitória, que a nossa maior vitória é sobre o pecado, é sermos libertos de uma vida onde nós não temos a alegria do Espírito Santo presente em nós, né, da perspectiva de que nós nascemos para morrer, para sermos infelizes, para entrar em depressão, para viver sempre refém de uma situação de problema de relacionamento. Não. Nós temos que aprender que a palavra do Senhor nos dá ferramentas específicas e inúmeras para a gente sair de tudo isso e no dia mal, e o dia mal chega para todo mundo, a gente sair e conseguir vencer e glorificar a Deus e repetir palavras como as de Jó, né? Antes eu conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Ou como as palavras do apóstolo Paulo, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será angústia ou perseguição, perigo, fome ou nudez, angústia ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem anjos, nem principados. E aí o texto continua, senão eu vou pregar, né? Então é isso aí. Acredito que esse é o ponto que a gente precisa sempre mencionar, né? O estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, ele pode ser revisto por todos nós como cristãos, porque nós, me permitam considerar assim, ó, vocês acham que nós estamos numa abordagem secular onde impera uma teologia do espetáculo, da performance, onde impera a teologia da novidade, não é? Então, é possível que nós estejamos perdendo sutilmente a essência do contexto mais profundo do que a palavra de Deus, né? Que é a cruz. Nós precisamos levar a nossa cruz, nós precisamos assumir a nossa cruz e glorificar a Cristo, caminhando dia após dia, enquanto levamos a nossa cruz. Então, quando a gente resgata uma teologia que é saudável, que a Bíblia chama de sã doutrina, não é? Perseverar até o fim será salvo, né? Arrepende-te, pois, e volta às primeiras obras, senão virei, né? Quando a gente traz essa estrutura para o nosso dia a dia, para a nossa escola bíblica, para o nosso caminhar, a gente começa a desenvolver uma fé que é mais madura, que é mais robusta, para usar um termo da engenharia, né? Que é mais robusta, de tal forma que quando a resposta à oração vinda da parte de Deus for um não, eu não ficarei chateado com Deus, frustrado com Deus, não quero mais orar, não quero mais ir para a igreja. Em parte eu digo,
é culpa, não gosto de dizer essa palavra, então vamos dizer assim, é responsabilidade de nós, a nossa responsabilidade quando deixamos de ensinar que Deus também diz não, Deus também diz não, Deus também diz ainda não. E à medida que eu vou recebendo esse ensino mais sólido, eu vou tornando-me um cristão mais maduro, expressando uma fé saudável, entendendo que o culto não é para me agradar, não é para agradar-me, para o meu louvor, para me satisfazer, é para Cristo, né? Eu é que tenho que viver para agradá-lo, para satisfazê-lo, para glorificá-lo. Então, quando eu trago isso dentro da escola bíblica, na teologia, do dia a dia, isso tem uma dimensão diferenciada, né? Renzo, eu não sei se eu fugi do tema, que eu ia misturar outra coisa aqui. Tá dentro do tema, sim. A Aline entrando aí, ó. Lá de Goiânia. Jonathan, colocaram aqui, ó, que os temas Apocalipse, Grande Tribulação. Aí tem também a questão do vinho, tem a questão da É outro tatuagem, dia. tem um monte de tema aí, viu? Não acredito, né, colocar isso aí. Comentaram aqui também sobre a questão da Bíblia física, né, ser o melhor instrumento, né, para ouvir a voz de Deus, porque no celular a gente tem a distração de, tipo, eu estar aqui olhando a palavra e na mesma hora chegar uma notificação do Instagram. Aí eu desviar minha atenção e bater lá no Instagram. Aí, depois de desviar para lá, meu amigo, para voltar para onde eu estava na Bíblia é difícil. Ou então, se chegar um WhatsApp, isso aqui é importante. Aí, para voltar de novo para a Bíblia, para onde eu estava também, para manter a concentração com o celular, é bem mais difícil que manter a concentração quando você tira tudo e fica só no papel e na caneta, né? É muito mais difícil. Porque quando você... a própria Bíblia, né, fala que quando você está em secreto, aquele que te vê em secreto, né, te recompensa também em secreto. Então, assim, você estando no celular, lógico que é bênção, né? Você vai estar também procurando, buscando a palavra de Deus. A gente não está aqui... não está demonizando o uso da Bíblia no celular. Não é isso que a gente está fazendo. Não vamos colocar isso em Nem outro tanto, né? contexto e fazer meme aí, não. Né? Mas o que a gente está querendo dizer é que o uso da Bíblia física em papel, ele é a essência, né? É a essência mesmo. Né? A Lu tá colocando aqui, eu tenho que usar o novo a favor do evangelho e não depender do novo somente, depender somente de Jesus. Tudo para ele. A produção pediu, peraí, pediu para perguntar aqui qual foi a aula mais marcante que você teve. Teve alguma aula assim, que te chamou a atenção, alguma coisa assim que você pode compartilhar aqui com esses 10 milhões de pessoas? Olha, eu não sei, acho que todas as aulas foram marcantes, né? Todas as aulas foram marcantes. Mas, assim, eu diria que me marcam as aulas onde eu termino a aula e eu saio incomodado quando eu esqueci de falar um assunto. Eu esqueci de falar isso, meu Deus, era para eu ter detalhado mais isso, era isso. Isso me marca e me incomoda quando eu passo e não falo sobre um ponto ou outro. Porém, me veio à memória agora, né? Também uma aula onde eu falei sobre projeção da vida, não é? E aí eu lembro que era a classe de jovens na época, e lá eu falei sobre o que nós desejaríamos ser profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, daqui a 5 anos, né? Eu sugeri que os irmãos fizessem uma carta, pusessem no correio e mandassem essa carta para eles mesmos, né? E o conteúdo dessa carta fosse mais ou menos assim, digamos aqui no meu exemplo, né? O Jonathan do presente, 2023, escrevendo para o Jonathan do futuro, de 2028, 5 anos, dizendo, olha, espero que vocês tenham conseguido ter isso, orar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar mais, tal. E isso foi interessante porque na aula foi apenas como é que eu diria, uma extrapolação de recursos. Olha aí, tem uma professora Mas nessa aula. me parece que realmente teve algumas pessoas que fizeram isso e parece que foi bem marcante para essas pessoas, né?
Então, na vida assim, de um professor é muito importante quando a gente percebe esse tipo de testemunho de que a instrução dele contribuiu de alguma forma com a vida daquela pessoa e, no nosso caso, cristãos, é muito marcante quando aquilo contribuiu para que aquela pessoa se aproximasse mais de Cristo Jesus, se aproximasse mais de Deus, se consagrasse, entendesse qual é o seu chamado, qual é a sua área ministerial, entendesse que ainda há tempo, né, para consertar o que está quebrado e se render a Cristo, né, corpo, alma e espírito. Então, quando uma pessoa me falou isso, né, olha aquela aula, tal, 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 eu falei, poxa, ficou marcando, foi marcante por esse sentido, né, de contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa. Lembrei dessa aula também de abraçar a Bíblia, né, que era uma carta escrita, né, uma mensagem de amor de uma pessoa no passado para o futuro, que atravessou os séculos, chegou até você, né, então realmente essa aula é bem interessante. Então eu diria assim, bem colocado, né, é como o Espírito Santo ele esteve presente nas aulas de escola bíblica e como de fato era ele quem fazia o contexto, as aulas, incendiava, né, as aulas, o conteúdo, né, como o Espírito Santo de Deus assim fez momentos assim muito bonitos, né, muito lindos, né, memoráveis nesse sentido. Momento Nosso nostalgia da live. desejo, oi? Momento nostalgia da live aqui nos comentários. E nosso desejo é que nós possamos ter a capacidade, o comprometimento de passar para a próxima geração que a escola bíblica, ela não é um lugar onde a gente vai para passar tempo ou vai para preencher atividade. Muito pelo contrário, a escola bíblica é um lugar onde a gente tem uma única oportunidade que não nos é facultada durante os cultos. Durante o culto, se o pastor está pregando, você não levanta a mão para dizer assim, ei, pastor, peraí, mas eu não entendi o que foi que João Batista... Você não faz isso durante as mensagens. Não deve fazer, Mas pelo peraí, menos não deve mas fazer ele isso. Né? colocava sal no gafanhoto? Pelo menos durante a mensagem, quando o pastor, como é o nome do pastor Davi Herculano? Pastor Davi, ó, pega no pé do Rennes aí, para ele não fazer isso. Né? Ó, nós não fazemos isso durante os nossos cultos, né? Mas na escola bíblica, muito pelo contrário, é o lugar onde o aluno, o irmão, ele lê o texto, ele traz aquela dúvida, ele compartilha, ele lê, ele tem voz ali para compartilhar suas dificuldades com os textos bíblicos. Ele é mutuamente influenciado quando um colega diz que não leu o Novo Testamento, não completou sua leitura do ano, o outro colega diz que não conseguiu entender Salmos, o outro disse que não conseguiu entender Romanos. Então, cria-se uma sinergia muito positiva que corrobora com o desenvolvimento deles. Então, os irmãos estão ali, professor, e esse texto aqui, e esse texto aqui, e esse texto. Aí, dentro da escola bíblica, ocorre algo que é muito precioso e muito importante. Muito importante. Os cristãos podem trazer dúvidas daquelas considerações que eles assistiram em um vídeo do YouTube, né? Em uma palestra do Instagram, e por aí vai. Então ele traz e o professor vai dizer, olha, esse pensamento aqui é um pensamento da doutrina número 1, essa doutrina ela é peculiar desses irmãos aqui que defendem esse pensamento, A, B, C, D. Nossa doutrina teológica, nossa visão é o pensamento número 2, nós acreditamos nisso, 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 né? Andamos em comum acordo com isso aqui não afeta a nossa salvação em Cristo Jesus, são derivações, axiomas teológicos que não mudam a nossa comunhão em Cristo Jesus. Isso acontece onde? Na escola bíblica dominical. Ah, mas alguns vão no seminário. Sim, mas entre o seminário, né, e a escola bíblica, existe aí alguma distância. Né? Normalmente, aqueles que vão para o seminário teológico são aqueles que já têm algum chamado específico, ou para, digamos assim, né, algumas igrejas usam esses termos, assim, ó, presbitério, pastoreio, diaconia, né? Então, são para cargos mais assim, vou usar a palavra cargos, né? Mas a escola bíblica, não. A escola bíblica é para todo mundo. Todos os cristãos devem frequentar a escola bíblica. Todos os cristãos. Não posso ir de manhã todo domingo. Ok, então vai um domingo sim, um domingo não.
participe da aula, levante a mão, faça perguntas ao seu professor, faça um plano de estudo com que eu posso responder, falar já, Thaís. Pode sim. Eu te interrompi aí, você começou a falar. Isso aí não dá para cortar, não, vai ficar nessa live. Vai sim. Meu É Jesus. porque tu já tá respondendo a outra pergunta, então continua. Ah, meu pai Porque amado. o que eu vejo muito é que escola bíblica, quando a gente pega o termo escola bíblica, as pessoas pensam que é um termo direcionado a jovens, a crianças, adolescentes e jovens. Mas o que você acabou de falar, né, a escola bíblica é para todo mundo. Ponto. Respondeu a pergunta. A escola A próxima bíblica. pergunta. Porque a pergunta era justamente essa, né? Existe idade para ir para a escola bíblica? Existe, vamos colocar aí 3 meses. Alguma dinâmica dessas aí, né? Tão logo, então a minha fala é a seguinte, falando sério, né? Tão logo seja seguro para aquela criança ir para o ambiente da igreja, ele já deve ir para a escola bíblica, né? Tem sala, tem bercinho, tem berçário, né? Berçário, a palavra é E essa. de trás Tem para frente? berçário. Então, vai colocando na escola bíblica para ele ir avançando. Até os anciãos, todos precisam estar na escola bíblica. Por quê? Repito-me, a escola bíblica não se propõe a ser a escola de profetas, o local onde a gente vai produzir os pastores da próxima geração. Não, ela se propõe a ser o local onde os filhos de Deus, os cristãos, se reúnem para estudar detalhes, pormenores da palavra de Deus, aqueles pontos que passaram desapercebidos durante a semana, aqueles pontos tão deliciosos da mensagem que foi ministrada domingo à noite, mas é pouco tempo que o pastor tem para ministrar uma mensagem e ser profundo na vida das pessoas. Pergunte ao seu pastor, ele tem 40 minutos, ele tem 1 hora para conseguir fazer ali um drible grande e passar a mensagem para o povo de Deus. Então, quando eu sistematizo isso na escola bíblica, quando os irmãos estão acostumados a ler o texto, a mergulhar no texto, a analisar o texto, a fazer as perguntas básicas ao texto, isso começa a sedimentar no coração delas. Algumas igrejas têm uma boa prática de pega a mensagem do seu pastor, né, do pastor de domingo, né, que pegou domingo, e esta mesma mensagem é estudada na escola bíblica no domingo seguinte. Olha como fica uniformizada a igreja, todo mundo no mesmo pensamento, no mesmo estudo, imerso no mesmo tema. Então fica bem interessante. É importante que o povo de Deus desperte. Não é mais tempo. Eu posso falar assim? Posso, mesmo. É importante que o povo de Deus desperte. Não é mais tempo de deixarmos de lado a palavra de Deus como se fosse um livro secundário, que eu deixo de estudar. Eu apenas observo quando me forem necessárias diante de dificuldades que eu vivo. Não é? O que nós estamos experimentando nos últimos séculos? Nós estamos experimentando uma variedade de pensamentos, de falas, de doutrinas, de considerações. Isso está gerando confusão na mente dos irmãos e das irmãs. E essa confusão acaba, potencialmente, corrompendo a nossa solidez da fé em Cristo Jesus, da vida santa, da vida consagrada, do renunciar ao pecado, do não negociar com as práticas que não são do reino de Deus, né? De deixar separado cultura do reino e cultura reino do celeste e reino das trevas. Né? Isso começa a fragilizar de uma maneira simples. Quando a gente acha natural dizer palavrão, isso é um sinalizador muito forte de que tem algum problema na nossa alma. Né? Porque eu falo e já acho que todo mundo fala, é natural. E aí eu vou deixar o exemplo só até aqui, porque os exemplos são os mais variados possíveis. Né? Então, quando eu estudo a palavra de Deus, o que eu trago? Né? Eu primeiro começo a enriquecer a minha mente. Minha mente. Nós somos seres pensantes e precisamos exercitar a nossa mente. Leitura. Daí a importância do que o Renzo falou 2 vezes agora, que é sobre a Bíblia escrita e a Bíblia em formato digital. Uma não substitui a outra. Né? A segunda pode complementar a primeira em praticidade. Mas a essência é a Bíblia física
para nosso devocional, para o nosso dia a dia. Quando não estiver disponível, aonde eu estiver trabalhando, usa digital, mas não substitui, ok? Então substitui, deixa a física, por quê? Porque é o seu momento exclusivo com a pessoa que você mais ama na sua existência, o Espírito Santo de Deus. É o único livro que, quando você lê, o autor está presente para lhe trazer ciência daquilo que você está lendo, para ministrar o seu coração, para você chorar, para você ser restaurado por ele e para dizer que você é filho amada, filho amado, filha amada e deve continuar nessa caminhada cristã, não é? Quando eu estudo a Bíblia, ela alimenta a minha mente, mas também a minha alma. E é muito importante a gente perceber isso, porque quando eu leio um livro desses aqui, ó, por exemplo, do Richard Foster, ele fala sobre a celebração da disciplina, ele vai estruturar vários pontos. Entre eles, ele dirá no capítulo 7º que um dos problemas que nós temos na geração atual é que as escolas bíblicas são fracas, são superficiais, os professores não estão, não é? E aí ele vai detalhar um pouquinho sobre isso. Só um spoiler, né? Vai detalhar um pouquinho sobre isso. Mas quando eu começo a pedir ao meu professor mais material, fazer perguntas boas para o meu professor, eu estou abençoando a vida do meu professor, porque ele vai estudar para responder esse aluno perguntador. Ou não é? Todo professor, ele gosta quando tem um aluno perguntador. Por quê? Agora ele se sente assim provocado para estudar mais. Quando tem um Renes da vida fazendo as perguntas para o professor, professor, isso, professor, professor, professor. Isso é muito bom, porque o professor se sente assim, poxa, tem alguém interessado. Eu vou estudar mais, né? Ó, quando a gente começa a observar um livro desses aqui, ó, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, você percebe que o próprio tema já sugere a resposta a um grupo de pessoas que vive desfocado do propósito de Deus para a vida delas. Em algum momento, o Deus que é louvado no domingo, que diante de quem choramos e curvamos-nos no altar, ele fica lá na igreja e na segunda vou eu com a cara e a coragem enfrentar o mundo, né? Então tem coisas que a gente começa a observar que é no estudo da palavra todo dia que a gente muda. Olha aqui um outro livro interessante para a gente trabalhar. Ó. Contra a Cultura, do David Platt. Né? Ele fala sobre questões que, se nós não temos um ensino bíblico sustentado, dia após dia, cuidadoso, cauteloso, a gente começa a achar normal. Ó. Pobreza, casamento de pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão, imigração, perseguição, aborto, órfãos, pornografia. Então, ele cita pontos assim. Ó. Outro livro importante, ó, esse livro aqui, ó, Deus é um monstro moral. Onde é que a gente vê isso aqui? São os nossos jovens que estão entrando para a universidade e as primeiras coisas que alguns dos professores, colegas que eu tenho, universitários, perguntam são, né? Deus criou o homem ou foi o homem que criou deuses para si? Os elaborou para satisfazer suas necessidades e se conectar a uma divindade? Quando a gente não prepara a nossa juventude para esse tipo de pergunta, é natural que ele pense que foi enganado na igreja durante esse tempo todo pelo pastor, pelos líderes, pelo professor de escola bíblica. Então, é legal, é importante que a gente traga isso aqui, ó, Em Defesa da Fé. Um livro como esse do Lee Strobel, velhinho, que eu usei inclusive na escola bíblica com alguns dos irmãos. Mas ele fala sobre o rudimento. Por que eu sou cristão? Por que eu creio? Por que eu me levanto todo dia? Por que eu dou glória a Deus, mesmo as coisas não estando bem como eu gostaria que estivessem? Porque ele traz respostas interessantes. Existe um Deus bom? E por que as pessoas sofrem? Ele é todo poderoso, então por que ele não tirar os problemas da humanidade? Não é? Ele é verdadeiro, fiel. Por que eu estou sofrendo? Percebe como essas questões respondem dentro de nós, né? Renis, eu acho que eu estou tomando muito tempo falando muito. Eu te aviso aí que eu falo muito. Não, cara, tá tudo dentro do programado. Aqui é tudo. Tomara que derrubem lá logo 40 minutos. Não, 40 minutos já passou, faz 15 minutos que passaram os 40. Vamos lá, meu irmão. Agradeço aí você. A Valdenice já tá com os meninos dormindo ali, ó. Ela tá falando aí. Não, mas aí, Jonathan, assim, a última pergunta, né?
A última não, a penúltima, né? Porque tem a última que é aquela que derruba, que é pra pessoa poder voltar depois, entendeu? Mas a penúltima pergunta é algum aluno, alguma aluna, né? Já trouxe para ti perguntas para tentar encobrir algo que eles estavam querendo que fosse legalizado? Deu pra Eu entender a não pergunta, entendi. não, né? Não. Não. Tipo, às vezes a pessoa tá fazendo algo que ela sabe que não é correto, Ah, mas entendi. ela tenta pegar dentro da palavra algum contexto para trazer para uma aula e pegar, não, mas o professor falou que isso aqui é assim, assim, assim. Entendeu? E, Sim, sim, eu entendi. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Então, e se você não tiver bem uma base legal, porque assim, para tudo, você acabou de falar, né? Você tem que estudar mais e mais e mais e mais, principalmente quando você está na posição de professor, né? Porque você vai ser usado como referência. Então, principalmente para esses tipos de pessoas, né? Que querem que os seus egos sejam, né, legalizados, vamos dizer assim. Então, nessas horas é difícil responder o não que a pessoa não está acostumada a receber, Jonathan? às vezes mas o que acontece? O professor de escola bíblica, ele tem que estar atento ao seguinte princípio. Ele é um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Então, tudo que ele falar tem que convergir e apontar para Jesus Cristo. Não é? Tenha ou não um título de pastor, seja ele o pastor titular ou não, qualquer dinâmica dele, ele tem que observar que o que ele está falando tem que trazer as pessoas para a santificação, para a vida santa, para a consagração, para centralizar Jesus Cristo na vida dele, não é? Ou dela, nesse caso. E o contexto nesse sentido é que o professor tem que orar, o professor tem que pedir o Espírito Santo para dar a ele sabedoria, dar a ele discernimento, dar temor, interpretação. Não é? O professor, se ele ainda está começando a caminhada, pode ser que ele empolgue-se e queira responder algo porque sabe a resposta. Mas daí é importante que alguém mais maduro acompanhe os professores que estão sendo Isso. estão aprendendo, né? Estão caminhando nessa dinâmica cristã. Porque tem respostas que você tem, mas é importante que você não apresente logo, porque você tem que entender qual é a motivação daquela pergunta. Por exemplo, se a live deixar, né? Temos 1 minuto. Por exemplo, eu respondi, uma pessoa me perguntou Mas se se cair a podia ou gente não volta. sobre... Então, eu vou aguardar aqui, que aí... Se cair a gente Ó, volta. me perguntaram sobre divórcio e sobre tatuagem. Ó. Duas perguntas que, bum, né, rapidamente. Aí, quando eu olhei para a pessoa, aí eu fiz duas perguntas, né? Qual é o contexto? O que você acha? Eu só devolvi perguntas para ela. O que você acha do texto bíblico? O que você acha que Jesus falou disso, 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 tal, tal, né? Aí, quando ela foi falando, eu comecei a perceber que ela já tinha uma resposta de um outro pastor e queria pegar uma resposta de um segundo pastor para julgar contra o primeiro e ficar, olha aí, tá? Então, é muito importante também que os ministros tenham um sincronismo, um alinhamento sobre ética ministerial para que as respostas sejam as mais adequadas possíveis, para que a pessoa busque o altar. O caminho da resposta do professor tem que ser o altar. Tem que ser se consagrar, tem que ser buscar a Deus, levar a cruz, tem que ser pagar o preço de cristão. Não é? Nós somos cristãos, o preço já foi pago por Cristo Jesus, o preço do pecado, não é? Só que eu tenho que pagar o preço da minha santificação todos os dias, dizendo não para o pecado, e sim para a santificação, para Cristo Jesus, não é? Então, essa é uma escolha diária que todo cristão tem que fazer. Né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Isso é uma coisa que todos nós temos que fazer dia após dia. Então, quando vem esse tipo de pergunta, o professor tem que pedir ao Espírito Santo de Deus discernimento sempre, para não responder na sabedoria humana.
ok? Tem que responder sempre na sabedoria que vem do Senhor, porque um dia nós vamos prestar conta com o Senhor Jesus daquilo que nós ensinamos de certo ou de errado, para desviar alguém ou não, para fortalecer a fé de alguém ou não. Então nós temos que ter essa consciência. Estamos ensinando os filhos de Deus sobre Deus. Só tem um caminho. Eu tenho que, e papai me ensina aqui o que eu tenho que falar, o que eu posso falar, para eu não falar